Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo de número 3, verso de número 14. Quero expressar a minha gratidão a Deus pelo fato de estarmos na presença do Senhor, por essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, poder compartilhar com vocês deste momento tão ímpar para a Orquestra Doxologia. Todos vocês estão de parabéns por esses 22 anos. Deus continue lhes usando, lhe dando graça, e que a unção do Espírito Santo sempre esteja na vida de vocês. Louvo a Deus estar ao lado do meu presidente, pastor Isaías Cardoso. Pastor, compartilhar esse momento com o senhor, pastor Ageu, os demais pastores, amigos, companheiros. Deus abençoe em nome de Jesus. Josué, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14, que nos diz assim: E sucedeu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Amém. Pode tomar assento. Quero louvar a Deus pela vida do maestro Isaac, por ter estendido esse convite a mim, né? Eu agradeço, Deus abençoe, é uma honra, um privilégio compartilhar esse momento com vocês. Amados irmãos, eu pedi a Deus, para que Deus colocasse em meu coração uma mensagem que viesse ao encontro de vocês. Uma mensagem, às vezes nós oramos a Deus, para Deus nos dar uma mensagem assim, diferente. Nós queremos falar um pouco diferente, mas Deus, Ele tem uma maneira especial de agir na nossa vida. E Ele nos dá uma mensagem, às vezes, bastante conhecida, porque eu acredito que essas palavras que eu acabei de ler, todos vocês, ou quem sabe quase todos, já tiveram o privilégio de ler ou reler, ouvir alguma palavra a respeito deste momento tão especial para a vida de uma nação, para a vida de um povo, o qual estariam a pouco para conquistar um grande momento na sua vida, a qual Deus já havia prometido há alguns anos, há algum tempo atrás. Então, nesta noite nós falamos, e quando nós estamos em um momento como esse, momento de aniversário de uma orquestra tão maravilhosa, momento onde os músicos se reúnem para se confraternizar diante de Deus, para adorar a Deus juntos, se uniram como Morumbi 2 e Campos do Iguaçu, e os irmãos aqui da Vila C. É muito maravilhoso isso. Quando nós chegamos a este momento, nós muitas das vezes atribuímos os nossos músicos como levitas da casa do Senhor. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos os levitas. É claro que quando nós estudamos o Novo Testamento, as cartas paulinas, né, as epístolas de Paulo, nós não mencionamos, não se há menção a respeito de levitas, não há menção a respeito de músicos na igreja primitiva. Mas é algo maravilhoso nós falarmos, nós confraternizarmos nesta noite e falarmos a respeito desses levitas. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Levi foi o terceiro filho de Jacó, e esse teve 3 filhos.
Desses 3 filhos foi constituído 3 divisões. Estas divisões dessas 3 descendências dos filhos de Levi, os levitas, eles cuidavam, estavam ao redor do tabernáculo no deserto, para cuidar dos utensílios sagrados do tabernáculo, porque eles foram constituídos por Deus, ordenados por Deus para este serviço, para cuidarem do tabernáculo. Era somente sacerdotes levitas que levavam a arca adiante de Israel. Era só os levitas que tinham a autorização direta de Deus para conduzirem a arca, para adorarem a Deus no templo de Salomão, para estarem diante da arca adorando ao Senhor. Nós vemos adoradores levitas, por exemplo, quando Davi assumiu o reino de Israel, um dos maiores desejos de Davi, quando constituído rei de Israel, quando assumiu o reinado, era trazer a arca de Deus para Israel, visto que essa arca há muito tempo estava longe, visto que ela fora roubada por alguns inimigos, e agora Davi assume o reinado, e ele tem um desejo especial, trazer de volta a arca de Deus para o convívio da nação de Israel. E o lindo de tudo é que Davi se prepara. Davi, ele faz de tudo, bem organizadinho, para conduzir a arca de Deus até Jerusalém, até o convívio da nação, do meio de Israel. E o interessante é que nós vemos que aconteceu algo inusitado, algo que Davi não esperava, porque ele fez tudo bonitinho, tudo arrumadinho, arrumou os bois, eram bois novos, era um carro bonito, e ali ia colocar a arca de Deus, e com certeza os levitas estavam ao redor, e iam conduzir até chegar à cidade de Jerusalém. Mas na jornada, vocês conhecem a história, os bois tropeçam, a arca está para cair, o moço coloca as mãos e Deus o fere, morre no meio do caminho, o moço Uzá. Mas aí Davi fica triste, entristecido com aquilo, e ele diz para si mesmo: como trarei? Como vou fazer? A pergunta que Davi faz para si mesmo, ele diz: como eu trarei a mim a arca de Deus? Davi estava desejoso da presença de Deus no meio do povo. A arca simbolizava a glória, a presença, o convívio de Deus junto com a nação. O desejo do Deus do céu sempre foi este: andar no meio do seu povo. Deus nunca quis ficar longe de mim e de você, muito pelo contrário, o desejo de Deus é sempre estar coladinho comigo, o desejo de Deus é sempre estar com intimidade comigo, o desejo de Deus é sempre estar falando comigo, e eu ouvindo a sua voz. E assim Davi queria, esse era o desejo dele. A arca de Deus tem que estar no meio de Israel, há muito tempo estava longe. Acontece isso, Davi faz essa pergunta e diz: como trarei a arca de Deus? Deposita esta arca na casa de uma família, essa família é abençoada por 3 meses, tudo é abençoado nesta casa. Mas Davi volta depois de um tempo, só que ele volta diferente, porque ele começa a olhar a lei, e começa a ver que um dia Deus constituiu algumas pessoas para conduzirem a arca de Deus. Davi estava equivocado naquele dia, em conduzir a arca em um carro novo. Não, aquilo que foi constituído por Deus, está constituído. Homem nenhum pode desfazer o que Deus constituiu. Aquilo que Deus reservou para mim, para você, irmão, está reservado, preparado, prontinho. Ninguém vai poder roubar aquilo que Deus deu para você. Ninguém vai poder tomar aquilo que Deus decretou para a tua vida. Pode até mesmo acontecer algumas voltas, porque nós muitas das vezes somos errados, pecamos, às vezes não temos fé o suficiente, mas uma coisa é certa: Deus, Ele faz você dar volta, mas Ele te coloca direitinho no lugar aonde Ele quer que você esteja. Aleluia! Por isso eu tenho uma palavra especial ao teu coração nesta noite. Ei, aquilo que é para você é teu, irmão. Fica tranquilo, ninguém toma, ninguém se levanta contra, ninguém faz, ninguém acontece aqui não. Aqui quem manda é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, e aquilo que Ele tem para você é teu. E quem acredita nisso, levanta essa mão e dá glória a Deus. Amém? Aleluia. Davi volta e ele coloca então aquilo, diz para os seus
súditos, aqueles que estavam ao seu redor, que Deus havia constituído. Estava pronto. Deus havia constituído os levitas para carregarem a arca de Deus. Deus estava certo de uma coisa, aquela nação estava certa de uma coisa: não era carro novo que conduzia a presença de Deus, mas eram os homens levitas, sacerdotes constituídos por Deus para carregarem a arca de Deus. Eu abro um grande parênteses aqui para dizer para vocês que a arca sumiu, desapareceu, até mesmo quando aconteceu um dia que o próprio João avistou ela na presença do Senhor, mas na terra nunca mais se viu a arca de Deus. Aí alguém diz: o que é que aconteceu com a arca? A arca, sabe aonde ela está? Aqui no teu coração. Agora a presença de Deus não habita mais em um objeto ritual. A presença de Deus habita aqui, ó. Habita aí na tua vida, habita na vida desses músicos, a presença de Deus habita na minha vida. Eu sou o verdadeiro condutor da presença de Deus na terra. Quem é? Levanta a mão e dá glória a Deus. Mas há algo maravilhoso aqui que eu quero aplicar a vocês. Porque hoje, quando nós falamos a respeito de levitas, quando nós constituímos vocês como levitas, até esses dias, uma irmã, conversando comigo, ela dizia assim: pastor, a minha família é uma família de levitas. Que bênção, irmã. O meu genro e a minha filha, eles cantam, eles tocam na orquestra. A minha filha menor, ela canta já no coral, pastor. O meu esposo também é um levita, adorador, ele adora. Eu também sou, pastor. Eu gosto de estar cantando, eu gosto de adorar. Todos nós, muitas das vezes, nos constituímos, somos levitas da casa de Deus. Mas quando eu olho e quero me comparar, quando eu preciso me comparar aos levitas do Antigo Testamento, acontece algo muito forte. Por quê? Porque para nós nos compararmos como os levitas do Antigo Testamento, irmão, se nós formos nos comparar com os levitas do Antigo Testamento, eu quero dizer uma coisa para vocês: não se decepcionem comigo. Muitos que estão aqui nesta noite não passariam no teste dos levitas do Antigo Testamento. Não passariam. Por quê, pastor? Porque aquele povo era um povo consagrado. Aquele povo, eles eram especializados em se consagrar, em jejuar, em pagar um preço diante do Deus Todo-Poderoso. E agora, como eu digo, para mim aplicar essa palavra, eu digo para vocês que os levitas do Antigo Testamento, aqui vocês leram, eles eram carregadores da arca. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma era que realmente está complicado. Complicado sim, pastor. Complicado de servir a Deus, sim. Complicado de se ver jovem, cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Complicado de ver músicos realmente preparados dentro da igreja. Nós temos uma diferença em especial. Somos privilegiados, Júnior, em ter realmente verdadeiros músicos na casa de Deus. Moços e moças que têm se dedicado a esse propósito tão ímpar, tão especial. Têm estudado, têm fazendo faculdade de música para se aperfeiçoarem a esse objetivo. Aí nós nos aperfeiçoamos tanto. Por quê? Porque nós temos tudo, amados. Nós temos uma tecnologia ao nosso favor. Nós temos os melhores cursos teológicos da igreja está conosco. Nós temos a maior faculdade, uma das maiores faculdades teológicas está no nosso país. Irmão, nós temos tudo. Nós estudamos, nós nos dedicamos e muitas das vezes nós nos apegamos tanto aos nossos estudos que nós nos esquecemos de nos aperfeiçoar diante da faculdade do céu, diante do Senhor Deus. É por essa razão que hoje existe muitas pessoas vazias dentro da igreja. Por esta razão que existe muitos músicos vazios dentro da igreja. Estudaram tanto, se dedicaram tanto, mas a consagração não se tem mais. O jejum acabou, a oração, isso aí já foi o tempo, pastor. Não precisa orar tanto mais. Irmão, nunca foi tão necessário para a igreja desta geração nós pagarmos mais um preço diante do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque está cheio de gente aqui, pastor Isaías, querendo milagre, querendo salvação, querendo libertação. Sabe quando vai acontecer isso? Quando eu me deitar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso mais de ti, eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais da tua graça, porque sem isso eu não posso prosseguir. Paramos no tempo
Paramos. Cadê? Onde está os verdadeiros carregadores de arca? Que é isso, pastor? Passou o tempo, pastor. Antigo Testamento. Prega diferente. Então vamos lá. Aonde está os verdadeiros carregadores da presença de Deus? Onde é que está? Tem aí? Tem? Tem aí? Opa, tem! Tem aqui ou não tem? Então levanta a mão aí, dá glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque hoje nós temos bastante carregadores, mas de instrumentos. Carregadores de trompetes, carregadores de baixos, carregadores de teclados, carregadores de muitos instrumentos. Colocam nas costas e saem bonito na rua. É a coisa mais linda de ver. Carregadores de instrumento. Ele tem aquele compromisso assim: eu vou lá, porque eu não quero deixar o pessoal na mão. Foi o que eu ouvi esses dias, essa semana, de um jovem. Eu disse para ele: rapaz, você tem um compromisso diante de Deus, não é comigo. Ele disse: pastor, eu estou numa situação assim. Eu estou aqui, eu estou vindo aqui. Sabe por quê, pastor? Porque eu não gosto, eu não quero deixar o pessoal na mão. E eu disse para ele: olha, para com isso. Hoje nós encerramos isso aqui. Oh, pastor, mas o que acontece? Sabe o que acontece? A partir de hoje, você não vai deixar mais ninguém na mão. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai te dar um tempo para o teu instrumento e vai se dedicar em oração e jejum para que você venha fazer a diferença aqui. Quem acredita que Deus está falando? Levanta a mão. Ele estranhou um zoião assim para mim e falou: pastor, mas eu gosto de tocar, é? Então ora mais, pelo amor de Deus. Consagra mais a tua vida. Sabe por quê? Eu dizia a ele: porque todas as vezes que você sobe aqui para cantar, para tocar, tem muita gente que Deus quer abençoar aqui na igreja e até hoje não é abençoado, moço, por causa que você não está de acordo com a vontade de Deus. Estamos cheios de carregadores de instrumentos. Eu chego no horário do ensaio. Eu não perco um ensaio. O maestro gosta de mim porque eu sou pontual. Eu tenho compromisso com as pessoas, com o meu maestro. Mas Deus está olhando para mim, para você, quem sabe hoje, dizendo assim: você não está tendo compromisso comigo. Precisa ter compromisso comigo. Precisa ter compromisso comigo, diz o Senhor. Compromisso com os homens é bom, é maravilhoso. Nós temos uma hierarquia e nós a respeitamos sim. Mas uma coisa que nós não podemos deixar é de nos se derramar na presença do Senhor e dizer: Senhor, o meu primeiro compromisso é contigo. Carregadores de instrumentos. Está cheio por aí. Estamos lotados de cantores. Um canta melhor do que o outro. É a coisa mais linda de ouvir. Os nossos ouvidos se enchem. Nós ficamos maravilhados. Mas Deus, muitas das vezes, está entristecido porque os nossos louvores ultimamente têm sido horizontais. Nós somos horizontais demais. A nossa música tem enchido os corações, mas tem entristecido o coração do Eterno. A nossa mensagem muitas das vezes tem enchido os corações, mas não tem saído do trono. Ai, sou reclamaçu de cai. Levanta a tua mão aí. De lá, sone cai. Deus, nós somos os verdadeiros adoradores. Aqui está, Senhor, um povo que te adora de verdade, Senhor. Aleluia, não, Deus, nós não somos, não queremos ser carregadores de instrumento, não. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Quando nós tocarmos esse instrumento, almas se rendam aos Teus pés, vidas sejam curadas.
Receba o milagre de Deus para a tua vida, meu irmão. Receba a música, a unção de Deus da tua vida. Recebe, meu irmão, a graça de Deus. Deus está falando, Ele está conosco desde o começo deste culto. Levita é carregador de arca. É tão lindo, porque Deus fala para Josué e diz para ele assim: Josué, é o seguinte, diga para o povo, para que eles prestem atenção, quando os levitas levantarem a arca. Músico, tem gente se espelhando em você. Músico, tem gente olhando para você, se espelhando em você. Cantores dessa geração, adoradores desta geração. Existe um povo olhando para vocês. E eles estão com o coração vazio. E Deus constituiu vocês para encher o coração desse povo da sua glória, do seu poder. Deus disse: olha, Moisés, Josué diz ao povo, para eles prestarem bem atenção, no momento em que os sacerdotes levitas erguerem a arca, eles sigam eles. Eu aprendo algo maravilhoso aqui, porque verdadeiro levita, irmão, ele não está lá atrás. O verdadeiro levita, ele está na frente. Ele tem bênção de Deus na mão. Ele tem poder de Deus e o diabo estremece quando ele toca o seu instrumento. O verdadeiro levita está na frente. Foi constituído por Deus, tem certeza da sua chamada. Tu não está aí por acaso, foi Deus que te colocou aí. Viu? Tu não toca esse instrumento porque você é bom e é bonitinho. Não! Você toca esse instrumento porque o dia que Deus olhou para você, Ele diz: eu vou dar um dom para esse moço, eu vou dar um dom para essa moça, eu vou dar um dom para esse maestro, que ele vai fazer a diferença na terra. Mas uma coisa que foi constituído, eu tenho 13 minutos, tá? Tem uma coisa muito linda que eu vejo no tempo de Davi, porque Davi foi o que constituiu os músicos, os levitas, para adorarem ao Senhor. Foi Davi que chamou, constituiu os maestros, né? E um deles era Asaf, o escritor do Salmo 73. Então, Davi, ele organizou muitas coisas na nação de Israel. E uma das coisas era esse momento de adoração. A arca de Deus estava em um determinado lugar. E existia 2 períodos que os levitas adoravam a Deus diante da arca. E um desses períodos é pela manhã. Era o período da madrugada. Os levitas adoravam na madrugada, sabia? E nessa época, nesse momento, nesse dia, não tinha público, não tinha aplauso, não tinha elogios. Levitas são adoradores da madrugada. Quando são chamados por Deus 3 horas da manhã, não viram do lábio e digam assim: eu estou cansado demais. É Deus chamando: levita, acorda para me adorar na madrugada. Porque hoje nós estamos vivendo assim. Existem muitos levitas. Escutem aqui, olhem para mim. Existem muitos levitas que não adoram mais na madrugada. Não adoram mais a Deus na madrugada. Não adoram mais a Deus na madrugada. Se coloque de pé.